Olá, um abraço aí para você que acompanha o canal CJC. Estamos no ar com mais uma edição do CJC Esporte. Hoje é quarta-feira e tradicionalmente dia de futebol, meu amigo. Teremos jogos aí pela Taça Libertadores da América e jogos bons como Corinthians. Também teremos em campo Atlético Mineiro e um jogo mais do que decisivo para o Palmeiras. Ou ganha ou ganha. Não tem outra chance para a equipe do Palmeiras. Ontem também teve Libertadores, o São Paulo meteu 6-0 no Trujilhanos, 4 gols do Calheri, impressionante, hein? Apesar do Trujilhanos ser um time de pelada horroroso, se eu monto um time aqui do CJC Esporte, a gente ganha do Trujilhanos também. Mas tudo bem, né? E vamos falar de Botafogo, Copa do Brasil e outros assuntos, então fique ligado aí para você não perder nenhum detalhe, tá bom? E para começar aqui, eu vou apresentar os convidados de hoje e vou fazer a mesma piadinha. Estamos aqui, baby, vai na bandeira, baby, vai na bandeira, baby, vai na bandeira. Olha só, estamos aqui com o Fabiano Bandeira. Vamos ver. Aê, de novo. Fabiano, quarta para 2, Bandeira. Fabiano, Bandeira. Grande Fabiano, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente. Ser recepcionado dessa maneira é sensacional, né? O cara fechou no Vasco, tá tudo certo ou não? Qualquer time aí tá certo, vamos falar do futebol, né? No geral, né? Quem tá aqui também comigo, com o Fabiano Leonardo, grande Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, meu amigo. Boa tarde, Evandro, boa tarde, amigos do CJC Esporte, mais uma vez, quarta-feira, dia quente pro futebol, vamos comentar aí os principais jogos e Champions, que teve 2 jogos fantásticos ontem. Seu nome completão qual é? Leonardo Félix de Souza. Não tem piada pra fazer, né? Não dá piada pra fazer. Rapaz, o Leonardo lembrou bem. Ontem tivemos 2 jogos pela Liga dos Campeões. Eu não falei na cabeça no início do programa aqui. E é lógico que nós vamos falar hoje também no CJC Esporte. O jogo polêmico entre Barcelona e Atlético de Madrid, hein? Muitos torcedores do Atlético reclamando da expulsão do Fernando Torres. E a gente comenta isso mais pra frente. Porque agora vamos falar de um assunto chato que infelizmente ainda existe no futebol. Existe já há alguns anos no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Vamos falar de violência. Ontem a gente comentou aqui, Fabiano e Léo, que o Lancenet fez um levantamento de 83 para cá, quantas pessoas já morreram diretamente por confronto de torcedores organizados. Eu não lembro exatamente, mas eram 250 aproximadamente. A gente falou ontem isso. E nesse ano de 2016, nós estamos em abril, só para lembrar, 4 meses só do ano, já tivemos 5 pessoas que morreram por conta de agressão direta de torcida organizada. E lembrando de Corinthians e... Rapaz, com quem que o Corinthians jogou lá em Oruro? Não, jogou em Oruro contra qual equipe? Me fugiu. Na Bolívia, né? Foi na Bolívia, o nome da equipe realmente agora não me recordo. Vitorino, lembra aí pra gente o nome da equipe, por favor? A situação do Kevin Espada. Do Kevin Espada. Teve um torcedor do Corinthians que soltou um sinalizador, sinalizador naval, que acabou atingindo o Kevin Espada, que faleceu. Alguns torcedores ficaram presos lá na Bolívia. Depois de alguns dias vieram para o Brasil. E a Gaviões da Fiel, naquela época, apresentou um garoto. E ele se disse culpado. O garoto, coincidentemente, tinha 17 anos. Né? Ou seja, se ele fosse preso com 18, ele estava livre. Solto. E ele se disse culpado por tudo que aconteceu. Depois foi solto, nunca foi condenado, ninguém foi culpado a nada. E nessa briga do final de semana, em que um homem faleceu, um homem ainda não identificado, esse rapaz não estava nessa briga, acho que ele estava numa outra briga, no outro canto. Mas a briga do clássico do final de semana. Estava envolvido, foi detido mais uma vez, só que dessa vez ele não tem mais 17 anos. Já tem 21 anos, 21 anos. E mais uma cena do nosso futebol, da impunidade do nosso futebol. Naquela época, a Gaviões da Fiel disse que iria ajudar o menino, que iria dar suporte para o menino, para que ele estudasse, para que ele tivesse acesso ao que todo jovem tem que ter. Pelo jeito, a Gaviões não fez isso porque ele está envolvido em briga mais uma vez. E é o exemplo vivo do que a gente fala, impunidade. O cara obstruiu a justiça com uma mentira, ou não foi provado, mas teve uma obstrução da justiça
e novamente envolvido em uma briga. Essa é a realidade do nosso futebol, né? Infelizmente, a Gaviões falou que ia ajudar ele até a fazer trabalhos comunitários, né? Ele ia trabalhar de várias formas aí para sair dessa situação. Ele deu entrevista na televisão, falou que estava muito arrependido, que a vida dele tinha acabado e novamente está envolvido em briga. E muitas vezes parece que nós estamos chovendo no molhado, mas não é. Os números você já deu aí no início. É uma situação ridícula que acontece no futebol brasileiro. Toda hora briga. Esse aí é reincidente. No caso do Vasco e Corinthians, em Brasília, houve uma briga. E depois, no outro jogo do Vasco Atlético Paranaense, tinha gente que estava envolvido na briga de Brasília e estava envolvido na briga lá no Sul, no estádio lá em Joinville. Então, a impunidade no nosso país, ela é normal em todos os lugares, né? E no futebol é só mais um lugar. E começam as medidas paliativas. Vai ter clássico com uma torcida só. Não pode bandeira no estádio. Tira o clássico do Rio de Janeiro. Tira o clássico do Rio de Janeiro, Paulo, do lugar que são as equipes. E nada acontece, continua brigando. No Botafogo e Flamengo, foi menos divulgado, mas o jogo foi em Juiz de Fora. Teve confusão em Juiz de Fora e teve confusão aqui no Rio de Janeiro na parte da manhã. O jogo era lá, 4 horas da tarde, teve confusão em Madureira, na Ilha do Governador. Ou seja, ou pega e pune o responsável, não só a torcida organizada. Se você tirar a camisa dela, vai continuar brigando. Pune o responsável. Hoje em dia nós temos câmera, tem internet, tem tudo. Não pune porque não quer. O grande problema é que essa criminalidade ligada ao esporte, ela também se desenvolveu com o tempo, ela se utiliza das novas tecnologias. Então essas brigas não acontecem mais nos estádios, né? Existe um aparato, GCRIM, enfim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente cita o GCRIM, que serve para realmente oprimir, para fiscalizar essas ações criminosas no estádio, mas essas brigas são marcadas na internet e acontecem nesse ambiente externo. É importante que as pessoas se conscientizem que é uma questão de esporte. Esporte é vida, esporte é cultura, esporte é desenvolvimento humano, que a gente pense em evoluir cada vez mais e não que a gente regrida, porque essa selvageria toda nas ruas eu acho que é reflexo de uma evolução aí. E vocês tocaram em 2 assuntos bem legais. O Fabiano falou que o jogo entre Botafogo e Flamengo foi em Juiz de Fora. De manhã, no Rio de Janeiro, teve briga. E o Léo falou do GCRIM, né? GCRIM é um departamento da polícia de estádio, né? Isso. Que atua diretamente com o futebol. Que eu conheço bem, porque o meu pai trabalhou no GCRIM, fez vários plantões em GCRIM, que funciona de forma muito boa. No entanto, que no Rio de Janeiro, o problema da violência não é mais no estádio, né, Fabiano? Não é mais. No estádio você não tem mais briga. Dentro do estádio você não tem ninguém brigando, ninguém pulando, tá tudo certo dentro do estádio. O problema é que o GCRIM atua dentro do estádio, faz o papel dentro do estádio, mas o jogo foi em Juiz de Fora e em Madureira de manhã teve briga aqui. E aí foi o que eu falei ontem, vocês com certeza vão concordar comigo. Se eu bato na minha esposa, desculpa que eu te sujei aqui, se eu bato na minha esposa, eu vou preso. Com certeza. Se eu viro traficante de drogas, eu vou preso. Se eu agrido alguém na rua do nada, eu vou preso. Se eu me estressei no trânsito e atiro em alguém no trânsito, eu vou preso. Agora, se eu fizer tudo isso no contexto esportivo, trazendo pra gente pra dentro do futebol, nada acontece comigo. Então, eu não consigo entender isso. Tranquilo. Eu vou até comentar em cima aqui do que ele falou. Além da internet, hoje em dia as pessoas marcam a briga pela internet, sim. Mas a violência já existe até antes da internet. Ele quer brigar, o torcedor que quer brigar, ele vai brigar. Ele não é punido. Isso acontece há muito tempo. Selvageria, eu acompanhei torcida de perto desde muito novo. Então, eu sei, muita gente fala assim, isso não é torcedor, isso é bandido. É bandido pela atitude que está tomando, mas muita gente fala que o torcedor que está ali na organizada não é fanático. Discordo. Tem muito torcedor fanático que quer ver futebol, quer ver o seu time, mas não sei porquê, na natureza humana, ou então a questão de querer ser o machão do ambiente, querer subir na hierarquia da torcida, o camarada quer sair de casa e quer brigar. Muitos veem os jogos, outros não, mas ele quer brigar. E outra coisa, torcida organizada dá dinheiro também. Tem isso. Muita gente fica rico com torcida organizada. Exatamente. Isso é um ponto muito bom de se falar. Porque tem gente que vive de torcida organizada. Tem gente que vive de o cara não é o trabalho do cara. E a torcida organizada não paga para entrar no estádio, além de tudo, né? Ou seja, o cara tá sugando algo que é da equipe, usando a marca, porque a torcida organizada usa a marca Botafogo, usa o escudo Botafogo.
O dinheiro talvez não. O dinheiro não é com patrocínio, com publicidade. Tem outras formas de ganhar dinheiro, vendendo camisa, fazendo festa. A própria associação mesmo, Exatamente, a filiação, exatamente. aquela torcida, né? Mas você tem pessoas que vivem de torcida organizada e tanto vivem porque tem protesto de torcida terça, segunda, 3 horas da tarde, a pessoa não trabalha para dar 3 horas da tarde. Basta dizer que agora, recentemente, o CT do Flamengo foi invadido, né? Disseram que não foi invasão, foi autorizado, mas estavam lá num horário de trabalho, qualquer trabalhador brasileiro, como a gente está aqui trabalhando, não teria possibilidade de acompanhar o time, e eles tiveram acesso aos jogadores, conversaram, enfim. Graças a Deus não houve um ato de violência direto, né? E torcedor organizado, como que eu posso explicar? Eu fui nascido e criado num lugar em que, numa época também de funk, baile funk. Sim. Vocês são a gente é da mesma geração. E aí tinha um lado A, lado B na época do funk. Aí a galera que eu conhecia, que eu nunca curti isso, graças a Deus, mesmo antes de ser convertido, tinha uma galera do lado A que não poderia ir pro lado B. E quando passava, ia trabalhar, fazer alguma coisa, o cara ficava olhando para todo lado com medo de acontecer alguma coisa todo o tempo. O torcedor organizado hoje é assim. Eu sei porque eu converso com pessoas, agora não, né? Já conversei com pessoas de influência, inclusive, do comando aí de torcidas organizadas grandes do futebol do Rio de Janeiro. E ele andava no trabalho dele, que ele trabalhava no mesmo ambiente do que eu, ele andava olhando para todo lado, porque ele ficava com medo de aparecer alguém, agredir ele, bater nele. Ele não consegue andar com filha, com esposa, não consegue andar direito, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser agredido. Então, é uma espécie de gangue, cara. Isso é gangue. Tem que ser, além de ser autuado por tentativa de homicídio ou homicídio, tem que ser autuado por formação de quadrilha. Verdade. Porque Evandro, o negócio é sério. Existe também um ponto muito importante e polêmico nessa situação, que é a participação dos próprios dirigentes dos clubes, né? Também. No apoio e no suporte a essas torcidas organizadas violentas, né? Muitas torcidas, até pouco tempo atrás, tinham sede ou salas dentro dos seus próprios estádios. O Vasco, por exemplo, para poder receber o último Vasco e Flamengo, que foi em São Januário, né? No primeiro turno do Carioca, teve que fazer várias adequações, e uma dessas adequações foi o esvaziamento de uma das salas que estava a serviço de uma torcida organizada do Vasco, né? Então, é de se pensar e refletir a respeito dessa relação aí um tanto quanto promíscua entre diretorias, a cartolagem do futebol com as torcidas organizadas. Vamos mudar de assunto, né? Ficar com um clima mais leve. Só para ilustrar, o time boliviano apareceu ali no VT, era São José. São José, exatamente. Vocês acompanham futebol internacional? Sim. Então vocês vão me ajudar porque eu não acompanho tanto, não. Vocês acompanham futebol inglês? Sim. Principalmente agora, que está havendo um fenômeno. Exatamente. Esse é o assunto que nós vamos falar do Leicester, que hoje é líder do campeonato inglês com 69 pontos. O vice-líder é o Tottenham com 62. Tem 6 pontos de diferença. 7 pontos de diferença. É por isso que a gente faz jornalismo. Exatamente. Ao fazer essa piada, se fôssemos bons em conta, não estaríamos aqui. Complicado. 7 pontos de diferença. E na cidade de Leicester, eles já mudaram, inclusive, nome de rua da cidade para colocar nome de um golfista famoso de lá e por aí vai. E estão pensando em mudar mais nomes de outras ruas para colocar o nome dos jogadores, pelo que vem fazendo a equipe. Impressionante o que vem. Vamos fazer analogia para o futebol brasileiro? É como se fosse quem sendo campeão no futebol brasileiro? Talvez o Paysandu. Eu não iria tão longe, mas eu ia falar algo como Chapecoense, Figueirense. Da Série A, né? Da Série A. Eu tô mais pro Paysandu aí, que eu tô vendo. Talvez até pior do que o Paysandu. Sabe porque o Paysandu tem tradição no futebol norte. Sim. Enche estádio, grande torcida, né? O Leicester não tem tradição nenhuma. Não, talvez o Chapecoense seja uma boa comparação. Chapecoense, né? Tá na Série A, o Leicester ano passado... Só que eles subiram, é a primeira vez que estão... ano passado já estava na Série A, do inglês. Fica naquele efeito gangorra, vai, volta. O Chapecoense nunca caiu, né? É verdade, depois que subiu. O Chapecoense nunca caiu. Mas é um fenômeno interessante. Se você pegar as estatísticas do time do Leicester,
são os piores em um monte de coisa, passe, posse de bola, mas eles têm um esquema tático que os jogadores eles mordem o tempo todo, saem no contra-ataque, jogam por 1, 2 bolas. E tem jogadores, o Vardy, que é o atacante, que tá metendo gol pra caramba, ele jogou na 5ª divisão há poucos anos atrás, 6ª, 5ª, 4ª, até chegar ao Leicester. Lá tem um tailandês que injeta dinheiro no clube, mas ainda não é isso que está fazendo a diferença. O orçamento ainda é baixo, né, em relação aos gigantes. Mas estão fazendo um grande trabalho, torcendo muito pro Leicester ser campeão inglês, muito mesmo. E traz uma renovação para a Premier League, né? Sempre os mesmos times ganhando, né? Cada vez mais fortes os orçamentos dessas grandes equipes. Por exemplo, o United investiu uma barbaridade depois de uma temporada pífia no ano passado. Se esperava muito mais do United, com um time ainda mais reforçado. E tem sido também uma decepção, né? Você vê que o próprio Tottenham já é o 2º colocado, né? À frente de Arsenal, Chelsea, que vem muito mal esse ano. Verdade. Posso até fazer um jabá aqui? Lógico. Eu escrevo para um site chamado Go Marketing Esportivo, que é um site de marketing esportivo mesmo, especializado. E essa semana eu escrevi sobre a relação do marketing com o futebol, explicando que o melhor marketing sempre é vitória. E aí eu dei o exemplo do Leicester, que ninguém conhecia com todo o marketing que eles fazem lá interno, mas começou a ganhar, agora o mundo inteiro está torcendo pro Leicester. Vale a pena dar uma olhada lá, depois procura. Pensei numa equipe perfeita pra gente fazer analogia com... Qual é o nome da equipe? Leicester. É porque eu sei tanto de futebol inglês que eu tô falando Leicester, né? Sabe qual é a equipe perfeita? Ponte Preta, cara. Sabe por quê? É uma equipe tradicional. Sim, centenária. Centenária, assim como o Leicester. Tem mais de 100 anos. Tem seu estádio. Só que nunca ganhou título nenhum na vida. O Ponte Preta nunca ganhou título nenhum. Nem Campeonato Paulista, nada. E quase que atrapalhou o Botafogo em 2013 para 2014, né? Que o Botafogo dependia da Ponte Preta perder a Sul-Americana para ir para a Libertadores. Sim, é verdade. Aí ia ser o primeiro título da história da Ponte Preta, tirando o Botafogo. Tirar o Botafogo da Libertadores, que não participava há vários anos, 17 anos. Aí a Ponte Preta perdeu para o Lanús no final. Isso. E a Ponte Preta vai e volta da Série A para a Série B, nunca ganhou título nenhum. Mais ou menos isso, tá bom? Ponte Preta, tá bom, boa tá bom. analogia, Bom né? exemplo. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho, tá bom, gente? Não sai daí não, que eu vou aprender a falar Leicester aqui. E a gente volta já, valeu.